Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o jovem Diácono Jusilei. Sou aqui do estado de Rondônia, a cidade de Jaru. Eu venho através desse vídeo a compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu Mateus. O capítulo é o 12 e o versículo do 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote. Ou não tendes lidos na lei que o sábado, o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor, onde é narrada no primeiro Evangelho de Jesus Cristo, onde escreve Mateus, um dos seus discípulos chamado por Jesus, a qual nos narra a história, nos narra o Evangelho de Jesus Cristo e escreve acerca dos feitos de Jesus. O texto que nós lemos vai nos contar algo sobre o que Jesus fazia ou o que Jesus estava fazendo neste texto, neste tempo. A Bíblia diz que passando-se em um dia, no sábado, Jesus passando pelas searas, Mateus agora vem a narrar dizendo e escrevendo que os seus discípulos, tendo fome, porque estava desprovido de alimento, a Bíblia diz que eles, tendo fome, começaram a colher espiga e a debrulhar e a comer, porque eles estavam com fome. E a Bíblia diz que também ali estavam os fariseus e os escribas. A Bíblia diz que os fariseus começaram agora a dizer e a questionar e a dizer para Jesus, dizendo: Os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado, porque o sábado é dedicado ao repouso. Mas eles não entendiam que os discípulos não estavam trabalhando. E agora começa a questionar Jesus o porquê que os discípulos estavam colhendo espiga e a comer. E Jesus começa agora a replicar, dizendo a eles: Não tendes lidos na lei, não tendes lido na palavra o que fez Davi quando teve fome, ao qual entrou na casa de Deus, pegou os pães que não era lícito comer e comeram? E Jesus continua dizendo aos fariseus:
Não está escrito na lei que ao sábado o sacerdote entra no templo e fica sem culpa? Eles violam o sábado e fica sem culpa? E Jesus começa a dizer para os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os homens considerados religiosos. Eram os homens ao qual cuidava ser religioso. E estes homens a qual tinha a lei em suas mãos. Mas a Bíblia diz que eles não cumpriam o que estava escrito na lei. A Bíblia diz que eles eram hipócritas, o qual fingia a observar a lei. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus conhecendo quem de fato eles eram, e Jesus dizia para ele: está aqui quem é maior do que o templo. Porque o sacerdote naquela época, eles entravam no templo e trabalhavam oferecendo holocausto e sacrifício e ficava sem culpa. E Jesus disse: eu sou maior do que o templo, porque o templo naquela época apontava para Cristo. E os fariseus, eles não entendiam e de toda forma queria acusar Jesus de estar violando a lei. E Jesus o disse: eu não vim para destruir a lei, eu não vim para destruir o que está escrito, mas para cumprir, para completar aquilo que está escrito. Tanto é que mais à frente Jesus vai dizer no profundo qual é o verdadeiro sentido de toda a lei. Jesus diz que toda lei se resume no amor, na misericórdia e no juízo. E os fariseus não entendiam isso, porque os fariseus não entendiam que como homem Jesus de fato estava debaixo da lei, mas como Deus ele estava acima da lei. Ele é o Criador da lei e de toda a lei. E Jesus diz em outra certa feita aos fariseus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus estava dizendo para o fariseu: se o sacerdote fica sem culpa de estar no templo, quanto mais os discípulos ao qual trabalham para mim, porque o templo apontava para Cristo. Então, se os discípulos trabalhavam para Cristo, os discípulos não teriam culpa alguma diante da lei. E os fariseus, eles não compreendiam, porque era homem cidadão religioso. E muitas pessoas em nossa época, tem muita gente no campo da religiosidade, tem muita gente que guarda em si a religião e fica debaixo do fardo e do peso e do jugo da lei. Em nossa época tem muita gente preocupado com a religião e não estão preocupados com quem de fato precisa, porque Jesus disse: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E Jesus diz para os fariseus: se tu soubesse o que significa misericórdia, é isso que eu quero de vocês, e não sacrifício. Porque os fariseus se sacrificavam e fingia obedecer todos os preceitos da lei, mas de fato eles não faziam, porque Jesus dizia na frente deles: vocês são hipócritas, vocês preocupam com o exterior, mas não preocupam com o que está por dentro. Jesus disse para os fariseus: vocês estão preocupados com a vossa aparência, mas não
estão preocupados com ser alguém, porque todo aquele que tem a Cristo e obedece a Cristo verdadeiramente, o caráter e o amor de Cristo está nele, e ele já não vive mais na religião. Tem muitas pessoas vivendo no campo da religião. Dentro da igreja estão bonitinhos, estão todo bonitinho, mas por dentro a Bíblia diz, igual Jesus disse para os fariseus, por dentro estão igual a sepulcro caiado, estão cheios de iniquidade, estão preocupados com suas funções religiosas, estão preocupados em parecer ser religioso, mas não estão preocupados em ser de fato cristãos, não estão preocupados em exercer a misericórdia do Senhor. Porque tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir algo de Deus, e tem muita gente preocupado com religião, preocupado com destaque, preocupado com cargo, preocupado com posições dentro da igreja, mas não estão preocupados verdadeiramente com as almas que precisam de misericórdia. E Jesus está dizendo, é misericórdia que eu quero e não sacrifício. Em outra passagem, Jesus, a Bíblia vai dizer que o melhor é obedecer do que o sacrifício, porque na obediência a Deus nós cumprimos com a vontade do Senhor. E Jesus vai dizendo para os fariseus, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus está dizendo, toda a lei eu vim para vos tirar debaixo da lei e para vos dar um jugo que é suave, um fardo que é leve. Então a palavra de Deus nesta hora que vem através desse vídeo a dizer a todos é que o Senhor está preocupado em pessoas que estão verdadeiramente na casa dele por alguma razão, por algum motivo está vivendo conforme a palavra. E Jesus vai dizendo àqueles homens que Jesus alerta nos dizendo, fazeis tudo o que eles ensinam, mas não praticais o que eles praticam, porque a Bíblia diz que Jesus falou que na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus e os escribas, porque eles ensinam tudo o que é certo, mas não pratica o que é certo. E Jesus nos alertou dizendo, fazeis tudo o que eles falam, mas não fazeis o que eles fazem, porque eles usam da lei para adquirir bens próprios. E tem muita coisa acontecendo no nosso meio, em qual muitos estão usando da palavra para adquirir bens próprios, e estão vivendo de maneira corrupta, estão vivendo de maneira que desagrada a Deus, estão vivendo fingindo ser alguém que não é. E Jesus está dizendo através desta palavra, estais atento e ficais longe destes, porque estes falam tudo a verdade, mas não obedece e não pratica a verdade. E Jesus está dizendo para nós no nosso dia que tem muita gente que está como estes fariseus, estão preocupados em aparência, não estão verdadeiramente vivendo a palavra, não estão verdadeiramente vivendo amor, porque toda a lei resume no amor. Estão esfriando, não estão preocupando com aqueles que estão precisando, porque tem muita gente fora
que precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir do amor de Jesus Cristo, e tem gente que está preso na religião, está preso na religião. Certa feita eu fui em uma lanchonete juntamente com todos os jovens e quando estamos ali a lanchar, chegou um homem que era morador de rua e ele pediu alguma coisa para comer. E naquela hora nós falamos para ele: se assente naquela mesa que já nós vamos providenciar algo para você comer. E quando ele estava sentado naquela mesa, ele disse: vocês todos estão vindo da igreja, mas nenhum de vocês veio aqui falar que Jesus me ama. Então, naquela hora, eu fiquei muito sentido e aquilo ficou como despertamento para mim, porque tem muita gente lá precisando de comer, mas a alma deles também estão vazia, estão precisando de pão, e Jesus é o pão que eles precisam comer. Esse é o verdadeiro evangelho. Enquanto muitos estão preocupados em pregar o evangelho dentro das igrejas, tem pessoas lá fora precisando de uma palavra. E o verdadeiro evangelho é pregar para aqueles que precisam ouvir. Jesus mesmo disse: eu não vim chamar os justos, os não precisa de médico, mas sim os doentes. E tem muitas pessoas doentes pro lado de fora e tem muitos pro lado de dentro que não estão preocupados em sempre aparecer, assim como esses fariseus que acusavam os discípulos de estar fazendo a obra. Eles estão preocupados em ter, estão preocupados, eles sabem, mas não querem cumprir com a palavra. São essas palavras, e aqui eu concluo dizendo que essa palavra seja para nos despertar a estar indo naqueles que precisam ouvir do amor de Jesus Cristo, porque Jesus veio e nos tirou debaixo do jugo da lei e nos deu um jugo que é suave e leve para carregar, porque o ser humano não conseguia salvar diante do peso da lei, mas vem Jesus e nos tira debaixo do peso da lei e nos dá um fardo que é suave, é leve, para que nós possamos levar aqueles que precisam ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus, que precisa da misericórdia de Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. São essas palavras, e eu agradeço a todos que estão na escuta. Quero aqui agradecer a Unicesumar por essa oportunidade de estar gravando este vídeo. Quero agradecer a todos de uma maneira geral. Que Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus.